Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo falando sobre o ibuprofeno, né, que é um anti-inflamatório dos mais usados no mundo inteiro, nos mais vendidos, né, aceito aqui pela Anvisa, pelo FDA americano, né, pela União Europeia, né, e acaba que por isso ele é um dos remédios mais vendidos do mundo. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente usa muito dipirona, mas, por exemplo, a dipirona ela não é liberada lá nos Estados Unidos. Então, realmente, quando você olha de cenário mundial para dor e febre, há um destaque muito grande para ibuprofeno e para o paracetamol, né? Por isso que eu já tenho vídeos antigos explicando sobre essa medicação e vou fazer esse vídeo mais em detalhes sobre essa medicação de perguntas que vocês fizeram nos outros vídeos, né? Em primeiro lugar, é por que o ibuprofeno é tão utilizado e como ele funciona, né? Em primeiro lugar, porque ele tem muita forma de apresentação. Como é um remédio utilizado nesses países todos, né? Existem várias formas, né? Tem comprimido, tem gotas, tem até gel, né? Então, várias formas de apresentação. É utilizado na população pediátrica, é utilizado na população adulta, com excelente tolerância, né? Ele é um anti-inflamatório não esteroidal. Então, é um anti-inflamatório que age nas prostaglandinas. As prostaglandinas são uma substância muito importante para avisar ao seu corpo que alguma coisa não está legal. Com isso, acaba gerando inflamação, gerando febre, gerando dor, que é um fenômeno excelente para você, seu corpo saber que alguma coisa não está legal, mas isso é um sintoma que incomoda muitas pessoas. E uma vez que você já sabe que o corpo não está legal, muitas vezes esses avisos, né, de dor, de febre, geram incômodo sem nenhuma necessidade, já que seu corpo já está agindo ali. É totalmente diferente, você já sabe o que é que você tem. É totalmente diferente do que você tomar. Eu faço muito vídeo aqui falando sobre isso, é tomar remédios sintomáticos sem saber que tipo de doença você tem. Por isso que é arriscado pacientes que tomam ibuprofeno. Eu começo a ter febre, tomei ibuprofeno. Tudo bem, vou ficar sem febre. Mas por que você está tendo febre? Está tratando a doença, é bacteriana, precisa de antibiótico. Por isso que a febre, dor, a inflamação é um aviso para o seu corpo que alguma coisa não está legal. Então, uma vez você entendendo isso, você sabe que essas medicações só vão ser necessárias em situações que você já sabe o que se trata, né? Outro aspecto muito interessante do ibuprofeno é até como ele surgiu, né? Essas perguntas, às vezes, muito de curiosidade, e eu estou respondendo nesse vídeo essas perguntas que surgiram assim. O ibuprofeno, né, ele começou a ser pesquisado na década de 50, né, e na década de 60 ele foi autorizado, né? E foi um grupo de pesquisadores britânicos, né, porque até então, na década de 50, basicamente todo mundo usava o famoso aspirina, a AS, que serve, continua servindo muito bem para dor, febre, né? Só tinha muito efeito colateral, por isso que hoje a gente não usa tanto, né? Úlcera gástrica, né, uma série de sintomas gastrointestinais que vocês reclamavam. E esse grupo de pesquisadores pegou mais de 600 substâncias e começou a testar para ver qual dessas poderia ser uma opção a mais em relação a esse, né? E aí o próprio pesquisador tomou na ressaca que ele estava tendo o ácido que deu origem ao que a gente chama hoje do ibuprofeno, né? Então foi ele mesmo testando nele mesmo, né? Já tinha um grupo de pesquisa, já fazia análise sobre isso, né? Mas ele pegou uma das substâncias, ele já tinha mania de usar nele mesmo e percebeu que ali melhorava. E a partir daí foi feito todo estudo, avaliação controlada, com população grande, tanto que demorou, né? Isso foi final da década de 50 e o remédio só década de 60 que ele foi liberado, muitos anos até ter fechado o desenvolvimento, mas é uma curiosidade, né? E foi dessa maneira que se desenvolveu os remédios que a gente mais utiliza isso, né? O comprimido, de um modo geral, tem de 200 miligramas, 400 miligramas, 600 miligramas. O médico vai passar a depender do seu peso, da sua condição renal também. A gente sabe que esses remédios anti-inflamatórios, né, ibuprofeno, tem que ter cuidado em paciente que tem problema gastrointestinal, em especial úlcera, pacientes que têm problemas renais, porque ele pode interferir sim na função renal, né? E ficar atento à função hepática também. A maioria dos remédios que a gente toma acabam sendo metabolizados também no fígado. Então, são todos esses fatores que você passa. E aí o médico vai utilizar dentro do contexto. Por exemplo, eu acabo prescrevendo muito para pacientes com dor de cabeça. Aqui no Brasil, claro, a maioria das pessoas utilizam muito dipirona, paracetamol, mas o ibuprofeno também é muito utilizado. Aqui no Brasil acaba que a dipirona você consegue no posto, o paracetamol também, né? O ibuprofeno você não costuma conseguir e quando você compra na farmácia, a dipirona é muito, muito, muito mais barata do que o ibuprofeno. Então a maioria das pessoas acaba utilizando mais dipirona, né? Só para vocês entenderem esse contexto. Eu, por exemplo, tenho todos em casa. Eu tenho dipirona, tenho paracetamol e tenho ibuprofeno. Por que eu gosto de ter? Porque às vezes você tomou um, não melhorou, você toma outro. Eu tenho enxaqueca, é raríssimo de ter, mas eu gosto pelo menos dessas medicações em casa. E algumas vezes, quando eu tô com enxaqueca, o ibuprofeno, para mim, funciona melhor. A maioria dos meus pacientes acaba que dipirona mesmo resolve. Paracetamol, um ou outro acaba utilizando anti-inflamatório e eu estimulo. Se você toma um remédio que melhora, não tem por que você trocar.
tá bom? Acho que é basicamente isso que a gente tem para falar do ibuprofeno, né? Remédio seguro, eficaz, ter esses efeitos colaterais que eu falei para você, e muito cuidado com o uso crônico, ou uso sem recomendação médica, sem saber qual a causa do seu problema, né? Muito atento a pacientes que têm problemas renais, pacientes que têm problemas gastrointestinais que podem interferir, pacientes que têm problema hepático também tem que ficar atento, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento fazer outro vídeo longo explicando. Esse ibuprofeno saiu das perguntas de vocês nos comentários de um vídeo antigo que eu tenho esse ibuprofeno.